Meus amigos, conselheiros de direito, conselheiros tutelares, estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês, falar sobre direitos humanos e cidadania. Quando dizemos que vamos falar sobre direitos humanos e cidadania, estamos nos referindo a direitos fundamentais, aqueles direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de sua nacionalidade, de sua raça, de gênero, de orientação sexual, de origem étnica, seja de onde for. Eu estou falando de direitos que se estende a todos que são seres humanos, que são universais, portanto, que têm validade em todos os locais, em todos os espaços. Eles são indivisíveis. São indivisíveis porque eles se relacionam com outros direitos. E eu não posso negociar esses direitos. Eles são direitos maiores, como o próprio nome já sugere, são direitos fundamentais. Eles são interrelacionados. Um direito se refere a outros direitos. Quando eu falo direito à vida, eu estou dizendo que ele tem direito a viver. E direito a viver pressupõe morar, pressupõe se alimentar, tem a ver com lazer, tem a ver com a vida na sua integralidade. A proteção e a promoção desses direitos, que nós chamamos de direitos fundamentais, direitos humanos, direitos que existem porque são direitos para os seres humanos, são de responsabilidade geral, de responsabilidade dos estados, das instituições públicas, das empresas, da sociedade civil, das famílias, de todos os indivíduos. Todos nós somos responsáveis por esses direitos. Direitos que vão se construindo historicamente, direitos que vão existindo e sendo resultado, conquistas da própria humanidade. Então, nós estamos nos referindo a isso. É sobre isso que nós vamos conversar. É sobre isso que nós vamos dar ênfase nesse nosso processo formativo. Os conselheiros de direito, os conselheiros tutelares, eles têm uma função importantíssima de atuar junto a um determinado segmento da sociedade. Mas isso está conectado com todas as outras, com todos os outros direitos e com todas as outros grupos geracionais. Nós estamos aqui para falar desses direitos. Esses direitos, como eu já disse, são construções históricas, são processuais. Ele vem se aprimorando, se desenvolvendo há milhares de anos. Desde que o homem é homem, que essa questão ela vem se constituindo como desafios permanentes. Não é? Os direitos, a possibilidade, as condições de vida sempre foram desafios de todas as sociedades, em todos os processos, né, sociais, em todos os momentos. Mas ele vai tomando forma já muito mais recente, muito mais próximo da gente. No período iluminista, nós vamos verificar que o poder absoluto dos monarcas começa a ser questionado.
Antes, em sociedades mais antigas, o faraó, por exemplo, era considerado o próprio Deus. Tinha direito à vida e à morte. Eram sociedades escravocratas. A civilização ela vai se formando com processos de contradições muito profundas. E por isso mesmo com muitas lutas. Lutas para a conquista da liberdade, lutas para se poder, não é, viver, para poder sustentar a família. Durante o Iluminismo, como eu já falei antes, começa a ser questionado o poder absoluto dos monarcas, porque ele não era considerado Deus como os faraós, mas era considerado a mandado de Deus. Eles eram considerados fazer a vontade divina. Não é? E nós vamos encontrar o final do século XVIII marcado por muitas lutas, onde a sociedade começa a se rebelar contra essa forma de pensar e de se relacionar. E começa a falar pela primeira vez que o ser humano é portador de direito. Muda o paradigma. Antes, se nós vivíamos em sociedades teocráticas, que o que predominava era a vontade divina e o monarca representava essa vontade divina, e ao conjunto da população o que era destinado era a obediência, a fé, a crença no poder absoluto dos monarcas, isso começa a ser questionado. E sendo questionado, o homem passa a ser o centro das preocupações. O homem começa a ser discutido na sua possibilidade de participar enquanto construtor do Estado. O homem passa a ser apresentado como um ser portador de direitos. E nós vamos ter, então, movimentos que são paradigmáticos de todo esse período, que isso está na construção disso que nós chamamos de direitos humanos. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, em 1789, marcos importantíssimos desse processo, onde o homem se apresenta como centro das preocupações. São documentos que colocam o homem como capaz de definir o seu destino enquanto sociedade, de se construir socialmente. Se começa a falar em liberdade, em direito à vida, em direito às condições de vida. Nesse contexto, se segue todos os movimentos abolicionistas de condenação a um processo de escravidão. Um processo de escravidão que vinha de muito tempo. Olha que nós dizemos, né, e todos vocês sabem disso, que o berço da democracia foi a Grécia. Se fala da importância da ágora, da praça como espaço de discussão. Democracia como o governo de todos. No entanto, quem eram todos nesse momento? Todos eram os cidadãos, os que tinham posse, os que eram naturais daquela área. Os estrangeiros não eram cidadãos. As mulheres não eram cidadãs. Os escravos não eram cidadãos.
Aristóteles, o nosso grande filósofo do pensamento ocidental, diziam que as mulheres eram o resultado de um coito mal sucedido. E os escravos, para ele, não participavam também porque não eram seres humanos, eram animais falantes. Então, nem mulheres nem escravos participavam. A sociedade avançou. O iluminismo questionou a monarquia. Os documentos de independência dos Estados Unidos e o documento surgido da Revolução Francesa avançou com relação a pensar o homem como portador de direito. Mas continuavam sendo escravocratas. E os movimentos anti-escravidão cresceram, avançaram. E os direitos humanos foram se consolidando. Se eu penso os direitos humanos nessa sua amplitude, como direitos universais dos seres humanos como um todo. Mas enquanto documento com essa nomenclatura vai se dar principalmente após a Segunda Guerra Mundial, como um documento das Nações Unidas. E a história dos direitos humanos, como eu estou dizendo, ela vai se constituindo de uma luta com avanços e retrocessos. Eu pontuei avanços. Eu pontuei o documento da ONU de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, após o Holocausto, após da carnificina de uma guerra que envolveu o mundo todo, não é? Mas eu poderia estar falando também de outros documentos que surgiram, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 66, ou um pacto sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, também da ONU, ou as resoluções que condenam a discriminação, né, racial, porque mesmo com toda a declaração em favor dos direitos humanos, continuou havendo nações com apartheid, continuou havendo, mesmo após uma guerra civil nos Estados Unidos, regiões onde, num ônibus, tinha a metade do ônibus para branco e a metade do ônibus para negros, onde a escola do branco não podia ser frequentada pelos negros. Essa é uma luta que vem se desenvolvendo. A luta em defesa, né, da liberdade ou contra a discriminação religiosa, contra a discriminação racial, contra a discriminação das diversas possibilidades do ponto de vista do gênero, sexo. Isso é algo que vem sendo construído historicamente. Mas nem podemos afirmar que sempre é avanço. Avanços e retrocessos, como todos os processos históricos. Nós agora estamos assistindo algo terrível. Todos nós, a humanidade está presenciando o que tem de mais terrível. Olha que nós estamos falando para conselheiros tutelares e conselheiros de direito da área da infância. Olha o terror que está acontecendo no nosso cotidiano com a matança em escala
terrível das crianças, dos jovens, das pessoas que estão hospitalizadas. A tecnologia permite hoje, avançou muito, que a gente assista em casa, pela televisão, essa carnificina. Estamos vendo reclamações no mundo inteiro, mas isso não para, continua. É terrível. Então, nós estamos falando de avanço com relação aos direitos humanos, mas é um processo de avanços e retrocessos. Porque no mesmo momento que se consegue conquistas do ponto de vista institucional, legal, para a preservação de direitos, o direito básico da vida é desrespeitado e entra na casa de todos nós. Isso é a barbárie. Isso é a barbárie. Só os homens são capazes desse tipo de carnificina. Olhe que, quando se começou a discutir, não é, a modernidade, o homem como centro das preocupações, houve um autor que começou a discutir, né, a necessidade do Estado, a necessidade das leis para o homem não se destruir, para o homem não ser o lobo do homem. O que nós estamos presenciando hoje é que os animais não matam por matar, eles matam na sobrevivência. Para continuar vivendo, então tem, né, toda uma hierarquia. Mas o que nós assistimos hoje é uma definição humana de massacre, de destruição, né, sem ser obrigado a isso, por uma opção política, para a necessidade de afirmar uma posição, para garantir a conquista de um espaço, para discutir interesses e consolidar interesses econômicos. O que nós estamos vendo na faixa de Gaza é de uma crueldade que nos leva aos períodos mais longínquos e bárbaros da humanidade.